É, eu estou aí me preparando para entrevistar Alessandro Vieira, da CPI da Covid no Senado. Vamos ter muito assunto. E isso na entrevista da semana de amanhã. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho, véspera de sábado 12, quando vai para o ar a entrevista que eu vou fazer com o Alessandro Vieira. E no domingo, no dia 13, o Dois Dedos de Prosa com Flávio Adalto, tratando de futebol. Mas ontem eu tratei do assunto aí que a revista Cruzoé, do antagonista, chamou de o aloprado do Bolsonaro, né? É um cara de nome comprido, cheio de dragona, né? Cheio de estrela de dragona, né? É o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, o aloprado do Bolsonaro no Tribunal de Contas da União. E eu tenho reforçado muito que o Tribunal de Contas da União, inesperadamente, virou o único bastião da democracia de verdade, né? Isso foi reforçado por um artigo do Fernando Gabeira, no Estadão de hoje, sexta-feira, e pelos fatos. E eu quero aqui trazer uma contribuição muito importante, né? Em 2005, eu publiquei um livro chamado Príncipe e Corsário, sobre o Maurício de Nassau, escrito pela Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque. Eu era um dos donos da editora A Girafa, e eu tinha lido com muito deslumbramento um livro dela chamado Luz do Abismo, publicado pela Bagaço no Recife. E agora, depois de muito tempo sem ver a Maria Cristina, eu recebi um e-mail dela dizendo que estava lançando um livro novo, que ela estava vendendo diretamente também pela Bagaço, mas em troca de doações para pobres atingidos com a fome pela pandemia, né? Então eu escrevi para ela e ela me escreveu de volta mandando o livro para mim. O livro é esse aqui, o último livro da Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, né? Memórias de um cronista social pernambucano. Mas ela tratou de um assunto, esse cronista é dos anos 30, né? Mas ela tratou de um assunto do século XIX, que eu vou começar aqui o vídeo de hoje por ele. Ela reclamou que quando eu citei o fato da Ana Reis estar presidindo o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União ser hoje a única instituição judicante que pode alcançar o Bolsonaro, que está sendo protegido pelo único funcionário público que pode processá-lo, que é o Procurador-Geral da União, que resolveu, da República, aliás, o Augusto Aras, que resolveu protegê-lo para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Pelo Senado e pela Câmara, por causa dos presidentes que ele elegeu lá, distribuindo quase 4 bilhões de reais de verbas públicas para suas emendas parlamentares, né? E a Maria Cristina ressaltou uma coisa muito importante, que eu esqueci um fato fundamental. Todos esses poderes que se acovardaram perante o Bolsonaro estão sendo basicamente presididos por homens. O Tribunal de Contas é o único deles que é presidido por uma mulher. Eu lembrei que essa mulher é da linhagem de uma oligarquia, a oligarquia mais antiga do Brasil, que são os Alencar do Crato, no Cariri cearense. E ela disse, olha, então você não esqueça da grande heroína que é a Bárbara Pereira de Alencar. Bárbara Pereira de Alencar nasceu em Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Exu, em 11 de fevereiro de 1760, quer dizer, no século XVIII. E morreu no século XIX, em Fronteiras, no Piauí, no dia 18 de agosto de 1832. A Bárbara Pereira de Alencar foi a primeira presa política do Brasil. Ela começou a oligarquia Alencar ao se casar com o português Leonel Alencar Rego, e foi morar. Ela nasceu ali no Pajeú. O Vale do Pajeú é onde nasceu também o meu amigo
Magno Martins, né, blogueiro de Pernambuco, então, mas já tem origem pernambucana. Quer dizer, na verdade, a origem do Miguel Arraes não, é portuguesa e pernambucana, mas em Crato, onde o marido dela tinha um negócio. Né? Ela foi considerada, ela era republicana, uma das fundadoras da chamada República do Crato, que ainda durante o reinado de Dom João VI contestou a coroa portuguesa. Por causa disso, numa famosa revolução conhecida como a Revolução Pernambucana, ela foi presa, levada, algemada do Crato até Fortaleza, uma viagem e tanto para fazer de carro, imagina, a pé, algemada com um grupo de homens. Ficou presa lá em Fortaleza, depois foi transferida para Salvador, que era, né, a capital do Brasil à época, e ficou presa, inclusive, porque também aderiu à famosa Revolução do Frei Caneca, né? Uma revolução republicana que é a chamada Confederação do Equador, né? Lá de Pernambuco. Né? Lá na Chapada do Araripe, ela, quando saiu da prisão, não conseguiu mais recuperar os bens que tinham sido capturados, ocupados pela coroa portuguesa, e foi morar no Piauí. Né? A Bárbara Pereira de Alencar tem uma ligação comigo. Ela é avó do meu ídolo de juventude, o escritor cearense José de Alencar, autor de Guarani, autor de O Guarani, aquele romance do Ceci com a Peri, né? Ou descontrário, do Peri com a Ceci. E também do Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Mas o meu livro favorito, não apenas do Alencar, mas na minha pré-adolescência e adolescência, livro que eu podia ler, que tinha acesso a 2 volumes bem grossos, na biblioteca do Instituto Redentorista Santos Anjos, Seminário Redentorista lá do Bolão Congonhas, em Campina Grande, era um livro chamado As Minas de Prata. Foi um livro que originalmente foi publicado em 5 volumes como a continuação do Guarani. E se passa no século XVIII, uma época marcada pelo espírito aventureiro, e é considerado o melhor romance histórico do autor e um pioneiro em romance histórico no Brasil. Né? Uma estrutura narrativa. O livro é sensacional e trata da cobiça em torno da prata no Brasil colônia. Né? O Zé de Alencar foi um político muito importante no Segundo Império. O pai dele chegou a ser presidente da província do Ceará, e foi a recuperação da família Alencar depois da tomada, inclusive, dos bens de Bárbara, que é conhecida como Bárbara do Araripe, por causa da Chapada do Araripe, lá no Ceará. Né? A Bárbara é avó do Zé de Alencar, e pela 6ª geração, antecessora do grande escritor Paulo Coelho, o escritor mais popular da história do Brasil, apesar de muito contestado. Né? E também é antecessora de Miguel Arraes de Alencar. Miguel Arraes de Alencar tornou-se um ícone da esquerda como governador de Pernambuco, quando foi derrubado pela Revolução de 64, e é o pai da Ana Arraes, é o avô de Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco, e do João Campos, hoje prefeito do Recife. Então, prestando uma homenagem a Maria Cristina, eu direi para você, primeiro, que a Ana Arraes é mulher, como a Bárbara. Segundo, que a Ana Arraes pertence a essa estirpe, não apenas de uma oligarquia, mas também uma estirpe de uma heroína republicana, revolucionária e nativista. Né? Bom, feito esse preâmbulo, eu quero dizer que hoje o TCU está, assim, nas manchetes do dia, né? Porque o Estadão descobriu que o Bolsonaro está querendo repetir o golpe da aposentadoria precoce no tribunal para tentar assumir o controle do tribunal. Primeiro, ele conseguiu do Zé Múcio Monteiro, também de uma ilustre família pernambucana, né, descendente lá do Duarte Coelho e tal. O Zé Múcio Monteiro era o presidente do Tribunal de Contas da União e era a única vaga disponível para a presidência da República. Aí o que é que ele fez? Ele convenceu o Zé Múcio a se aposentar para ele nomear
o puxa-saco dele, Jorginho Melo, está lá, já tomou posse, está lá no Tribunal de Contas da União. Agora, ele está querendo antecipar a aposentadoria de Raimundo Carreiro, outro conselheiro do tribunal. Só que o Raimundo Carreiro, essa vaga não é da Presidência da República, essa vaga é do Congresso Nacional. Agora, vocês têm alguma dúvida de que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, vulgo Placebo, farão algum esforço para evitar que o Bolsonaro nomeie um puxa-saco? Um puxa-saco como o citado Alexandre, e todos os sobrenomes da ditadura militar e mais Marques, né? Pois é, então, eu quero fazer uma lembrança também bastante sutil, que é a seguinte: o Bolsonaro, antes de se eleger presidente, ele fez uma grande ocupação das polícias militares e também dos tribunais de contas estaduais. E uma pessoa que entende do traçado me lembrou que o principal, e eu vou revelar isso aqui para você, o principal financiador do blogueiro Alan dos Santos, do blogueiro Alan Santos, é um anônimo auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, doou 60 mil reais para ele, depois 40 mil, conforme descobertas daquele inquérito que o Alexandre de Moraes está fazendo contra os atos antidemocráticos. Então, vocês veem que o golpe ao qual eu tenho me referido sempre aqui já vem sendo feito por essa espécie de invasão que o Bolsonaro faz pelo miolo. Por enquanto, o Tribunal de Contas resiste graças a uma estrutura que foi montada por uma pessoa que eu conheci muito bem. Primeiro, por essa pessoa, chama-se Luciano Brandão. Luciano Brandão era o homem de maior confiança do Dr. Ulisses Guimarães na Constituinte. E era aquele que ficava sempre do lado do Dr. Ulisses, ali de pé, atrás do Dr. Ulisses, sentado, quando o Dr. Ulisses dizia: vamos votar, né? Na Assembleia Constituinte. Então, ele era o todo-poderoso Luciano Brandão, que indicou um funcionário, um servidor, que era muito ligado a ele, que era o Paulo Afonso, e que foram os dois os grandes responsáveis por essa distribuição dos cargos do TCU de uma forma muito mais republicana do que até o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Bom, então temos uma grande esperança de que essa obra plantada pelo Dr. Ulisses, através do Luciano Brandão e do Paulo Afonso, permaneça como defesa da democracia nas pessoas de Ana Reis, presidente, e de Bruno Dantas, corregedor do Tribunal de Contas da União. Eu quero também conversar com você sobre outra instrumentalização do Bolsonaro, que foi no Ministério da Saúde, através das milícias. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2020 constata a nomeação de um advogado chamado Zoser Plata Bondim Radman de Araújo para a assessoria especial do então ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que eu chamo de Eduardo Pesadelo. Quem é o doutor Zazer Araújo? Ele é o advogado de Wallace Pires, apontado como chefe de uma milícia da Zona Oeste no Rio e também defensor de Samantha Girão e Roselaine Girão, respectivamente mulher e irmã de Cristiano Girão, suspeito de pertencer ao grupo paramilitar de Wallace Pires, responsável pela morte, pelo assassinato, que além de ser um assassinato brutal, foi também feminicídio, porque a juíza Patrícia Scioli tomou 30 tiros. Ele foi o responsável, segundo agora acaba de descobrir a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid-19, pela negociação que não prosperou, pelo menos durante todo o ano de 2020, para a compra das vacinas da Pfizer.
e foi o assessor do Pazuello lá no Senado. Viu? Agora, o detalhe é o seguinte, o homem era advogado criminalista. O que é que ele fazia lá? Só o Bolsonaro e o Pazuello podem explicar, né? De qualquer maneira, eu quero comemorar aqui que no dia em que saiu o meu artigo no Estadão, no blog do Neumann, você pode encontrar lá no portal do Estadão, sobre a CPI da Covid, né? A CPI da Covid aprovou o pedido de quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal, pedido pelo senador Alessandro Vieira, que eu vou entrevistar essa semana, para amanhã, sábado, dia 12, ser publicado. O Modesto Carvalhosa voltou a me telefonar cobrando que eu, mais uma vez, insistisse para você ver a entrevista do Bruno Paes Manso no blog do Neumann, no sábado passado, a respeito de milícia, né? O Bolsonaro continua atuando de forma vil e indecente. Ele ontem fez um pronunciamento dizendo que ele já combinou com um tal de Queiroga, que é o ministro Marcelo Queiroga, para fazer um dispositivo legal que autorize vacinados e já contaminados a não usarem máscara. O que é um absurdo, mais um absurdo negacionista, e que não tem nada a ver. Ele continua negando o isolamento social e o uso de máscaras e continua falando das grandes conquistas científicas do tratamento precoce, que não existe, né? E no caso específico, ele tem sido o grande incentivador da morte, né? E continua sendo, porque todo mundo sabe, até eu que sou completamente leigo nisso, eu sou aqui vacinado na segunda dose, mas uso máscara e estou preparado para usar máscara ao sair ou ter qualquer contato o resto da minha vida, né? Num diálogo com o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, o Marcos Pontes, o garoto propaganda dos travesseiros da NASA, coisa ridícula, menos ofensivos à saúde que a pílula do câncer e a negação do isolamento social e do uso da máscara contra a contágio da Covid, que o presidente fez, o presidente se referiu a nitazoxamida, conhecido popularmente no Brasil como Anita, que é um vermicida. Sendo um vermicida, talvez seja o caso que ele não deva tomar, né? Bom, eu quero também aqui cumprimentar o meu amigo Fernando Gabeira por ter feito um brilhante artigo, não porque ele está aderindo a uma tese minha, porque a tese não é minha, a tese é de todos os democratas do Brasil e quem tem um pouco de visão, né? Ele fez um artigo no Estadão, que saiu nesta sexta-feira, chamado Golpe em Doses Homeopáticas. Eu vou ler a linha fina. Enquanto muitos parecem aceitar silenciosamente esse destino, o governo avança e quer estender sua influência a outros campos. E termina dizendo o seguinte: o bolsonarismo quer um novo técnico para a seleção de futebol. O general vice-presidente sugere que Tite deva treinar o Cuiabá. Brevemente, vão nos ensinar como viver. E aí talvez seja tarde demais para resistir. Talvez fosse mais fácil contestar o governo sem a pandemia, mas estamos no limiar da terceira onda e parece que Bolsonaro, com sua política sanitária devastadora, compreende a ambiguidade da situação ao mesmo tempo que lhe rouba apoio político. O vírus retém as multidões em casa. Antes de terminar, em minha própria homenagem, eu quero dar um alô a pedido do meu amigo Antônio Lins. Alô, Organização Mundial da Saúde, velhice não é doença, velhice é saúde, é manter-se vivo, bando de canalhas vendidos à China. E agora que se vê, tem também influências bolsonaristas, porque essa de considerar velhice doença é coisa de bolsonarista, que eu recebo diariamente mensagens me chamando de velho aqui, né? E eu tenho denunciado isso há tempo. Além de sino-comunista, a OMS também é bolsonarista, e essa é uma denúncia que eu faço aqui, pedindo que você volte a me acompanhar segunda-feira, que no fim de semana eu tenho a entrevista com o Alessandro Vieira amanhã, e domingo, Dois Dedos de prosa fascinante com meu amigo jornalista, que foi diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto. Volto a gravar vídeos assim na segunda-feira. Enquanto isso, tem um belo fim de semana, um excelente fim de semana. E pau na muleira!